Continuando o vídeo acerca do sábado, sendo a sombra da graça, né, o sétimo dia, a totalidade do descanso. E como já vimos, a gente já viu aqui, né, confirmamos aqui na escritura de Hebreus 4, capítulo 4, né, aqui mesmo no verso 9 em diante, né, que diz: portanto, resta um repouso para o povo do Criador, porque aquele que entrou no descanso do Criador, também ele mesmo descansou de suas obras, como Criador das suas. Ou seja, quem entra no reino do Criador, também descansa de toda a sua obra religiosa, que possa, né, o homem com sua mente que depende muitas das vezes de visões, né, pense que ele possa fazer um caminho para se chegar ao Criador. Não tem como, porque esse caminho já está consumado, já está feito. Agora pense comigo, ali na cruz do Calvário, quando o nosso Salvador, né, disse está consumado, para você aí que ainda frequenta o sistema religioso, o que aparenta é que falta alguma coisa, porque são tantas as atividades que vocês fazem, são tantas criações que vocês criam, e não condiz com a verdade da Escritura, porque aquele que entra pela graça, ele descansa das suas obras, ele descansa, ele repousa no Criador, ele não é mais servo, ele já entra e recebe a adoção de filho, ele entra na adoção de filho. E é muito estranho, mas o texto aqui explica muito claramente. O texto explica muito claramente aqui, dizendo, né, que aquele que entra, ele descansa de suas obras, tal qual o nosso Criador também completou toda a sua missão e descansou. Agora eu pergunto, quando se diz está consumado, não são todas as coisas completas, todas as coisas completadas? O nosso Salvador, ele disse muito claro: não pense que eu vim revogar a lei. Não, eu vim para cumprir. Ele disse muito claro, ele veio para cumprir e não nos fazer cumprir. E ele cumpriu e disse: está consumado. Ele disse também muito claro, não passará um i nem um tio dessa lei até que tudo se cumpra. Ele cumpriu, pagou com sangue a nossa liberdade, pagou com sangue para que nossos olhos fossem abertos, para que pudéssemos ser limpos, aquele que crê. A partir daí, toda obra feita por mãos, ela se torna iniquidade, porque é uma blasfêmia contra o Espírito. Não entender, não aceitar, não receber pela fé que o tabernáculo do nosso Salvador é o nosso próprio corpo, o templo do nosso Salvador é o nosso próprio corpo. E você talvez ainda vai para um desses lugares aí denominado como igreja, mas que são sinagogas, equivocadamente, porque o templo do Criador é você. Independente de você estar na sua casa, de você estar em qualquer outro lugar, ele faz habitação em você, basta que você receba pela fé.
Tanto é que vamos para a Escritura, vamos confirmar o que eu estou dizendo, que qual importância tem esse descanso. Ele envolve em toda a nossa crença. Ele, na verdade, esse descanso, que reflete aqui também na eternidade, esse descanso diz qual fé, diz a qual Salvador a gente professa. Porque existe um Salvador que está sendo anunciado aí, um Jesus que está sendo anunciado nas denominações, que esse, o mundo inteiro já conhece ele, o mundo inteiro já sabe das suas práticas, o mundo inteiro já sabe o que ele gosta, o que ele quer. Ele gosta de muito dinheiro, muito luxo, ele gosta de pessoas que têm luxúria no coração, que têm instinto de superioridade em cima das outras, acepção de pessoas. Então, esse Jesus anunciado aí nas denominações já está escrachado na televisão brasileira e até no mundo. Esse não precisa ser mais anunciado, até porque isso é uma contaminação. Agora, o Salvador da Escritura, aquele que veio e morreu na cruz do Calvário, aquele que morreu para nos dar o descanso religioso, aquele que morreu para nos tirar o fardo pesado da lei, para nos tirar do mandamento carnal, assim como diz o apóstolo Paulo na Escritura. Esse precisa ser anunciado. E esse, quando é anunciado, provoca revolta. Esse, quando é anunciado, provoca ira, provoca ódio. Mas eu digo a você, às vezes há algum questionamento por eu e mais vários irmãos aí anunciando essa verdade no YouTube, na internet. Mas na internet, no YouTube, você tem muito mais liberdade de expressão. Você pode postar um comentário aí no rodapé deste vídeo, falando, dando tua opinião, falando o que você acha. Melhor que seja com fundamento escritural, mas você tem a liberdade para comentar. Agora eu te pergunto, para você que está no sistema religioso, você tem a liberdade de questionar o pregador lá da sua denominação? Você tem a liberdade de dizer para ele, no momento que ele diz uma heresia, que aquilo não consta na verdade escritural? Você não tem essa liberdade, porque nesses lugares o único direito que as pessoas têm é de ouvir e concordar e se submeter aos mandos. Então, já no evangelho genuíno que é anunciado no YouTube, ele não tem essa barreira. Você pode comentar, você pode postar, você pode entrar em contato, você pode relacionar. Você vê que a distância não nos barra de congregar, porque eu tenho vários irmãos aí no YouTube que nunca os vi pessoalmente, mas porém a gente congrega espiritualmente. Essa é a Igreja do Salvador. Essa é a Igreja do Salvador, que não tem tempo, não tem data marcada, não tem distância, o tempo não pode corromper, os dias não podem corromper, porque ela é eterna. Ela funciona aqui e da mesma forma na celestialidade ela é atual. Continuando com a examinação aqui acerca do descanso do sábado, que não é o sábado que os adventistas
pregam aí, aquele sábado é enganoso, esse sábado que eles pregam é simplesmente uma doutrina que eles adaptaram, não é o descanso do Criador. Porque o sétimo dia o Criador descansou. Não é uma doutrina de sábado, de 7 dias da semana. É um descanso. Encerrou o que tinha que ser feito e descansou. E todo aquele que crê pela fé recebe esse mesmo descanso quando toma posse da graça. Vamos confirmar. Vamos lá para Hebreus. Quer dizer, estamos em Hebreu 4, vamos para Hebreu 9. O livro de Hebreu, a carta aos Hebreus, ela é maravilhosa. Ela retrata muito bem a antiga aliança e nova aliança e explica muito bem, divide muito bem as coisas. Vamos ver o que é que tinha na velha aliança, que é o que as denominações praticam hoje aí, e que efeito isso tinha para a espiritualidade. Vamos lá, vamos ler o capítulo 9 completo, porque é bom ler completo, porque versículo isolado quem usa é Satanás, e ele usou para tentar o nosso Salvador no deserto. Você pode observar, usou versículo isolado, mas nós, como exemplo do nosso Salvador, lemos a Escritura, lemos o capítulo completo e pegamos a conclusão de quem escreveu. Vamos lá? Hebreus 9, vamos lá. A primeira aliança. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Olha só o princípio desse texto. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Está explicando, santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram o primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Você veja bem que era tudo bem dividido. O sumo sacerdote, só ele entrava, né? Só ele entrava no segundo tabernáculo, né? Só ele entrava, os outros não entravam. Você vai entender por quê, o texto vai explicar. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha que interessante. Tudo bem montado pelo nosso Criador. Tudo bem ajeitado. O texto está dizendo que no segundo tabernáculo entrava somente o sumo sacerdote, dando com isso a entender o Espírito que aquele local ainda iria
ser aberto, aquele local, ele iria, né, vamos voltar aqui, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, ali significava algo que viria e iria ser consumado, abrindo um novo caminho, abrindo o verdadeiro caminho espiritual. Vamos conferir. É isto uma parábola para a época presente, e segundo estas se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora este no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Olha que revelação. O texto aqui está dizendo que, que isso é uma parábola para os dias de hoje, por exemplo, E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifício. Mesma coisa que acontece dentro do sistema aí, que ainda está parado lá atrás, não entrou no Santo dos Santos. Porque eles oferecem sacrifícios, homens, impondo mãos, como se liberasse dons a outros homens. Mas olha o que o texto diz: no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O texto está dizendo que o que é feito aí hoje é ineficaz para aperfeiçoar a consciência. Não tem como aperfeiçoar a consciência com sacrifícios, com oblações, os quais não passam de ordenanças da carne. Olha o versículo 10. Completa ainda mais. Os quais não passam de ordenança da carne, baseadas somente em comida, bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo de oportuno de reforma. Olha que interessante, O texto está revelando aqui que o que se faz hoje nessas denominações aí não passam de ordenanças da carne. E realmente, como contestar as Escrituras? Como contestar? Agora eu te pergunto, não é isso que você vê dentro desse sistema que está aí, esse sistema perverso? Não é isso que você vê sendo oferecido um reino de comida e bebida e luxúria, um evangelho de comida e bebida? E a Escritura está dizendo que isso é ineficaz, sacrifício não vai acontecer, porque eram sombras das coisas futuras. Os quais não passam de ordenanças, o capítulo 10, os quais não passam de ordenança da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Qual é esse tempo oportuno de reforma que o texto está dizendo? Ele continua dizendo: quando, porém, veio o Salvador como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Observa só que interessante. O tabernáculo do nosso Salvador, Yahushua, não é feito por mãos. Ele não é feito por mãos. Isso que estão fazendo por aí, chamando de casa de Deus, não pertence ao nosso Salvador. Não tem a ver com o Espírito. Quando, porém, vem Cristo como sumo sacerdote, voltando aqui o texto, dos bens já realizados, mediante maior e a mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação.
não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você observou? Aquele lugar onde o sumo sacerdote, só ele entrava, dando a entender ao Espírito, que nós lemos, né? Que haveria de vir, haveria de abrir um caminho. Ele foi aberto quando nosso Salvador disse: está consumado. Aquele véu do Santo dos Santos se rasgou, aonde abriu para todo aquele que crê entrar no reino do Criador pela graça em espírito. Fisicamente jamais, porque aqui o texto da aliança passada fala muito bem claro que essa forma física é ineficaz. Não é para aperfeiçoar, ela é sombra das coisas futuras. Continuando. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula ao Criador, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Até aqui. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que ele purificou com seu sangue a nossa consciência. A nossa consciência de quê? De obras mortas. Quais são as obras mortas? O que o texto anterior está dizendo aqui. Essas ordenanças da carne, isso são obras mortas. Não condiz, não contribui ao Espírito. Não contribui ao Espírito. Agora, eu pergunto, você que está no sistema, com toda essa, você pode conferir aí na sua Bíblia, você vai ver, você vai ler esse texto. Mas eu digo a você, se você não receber pela fé tudo isso que você leu, se você lê e vê que o tabernáculo do Criador, o templo do Criador, é o seu corpo, é você, e você faz ouvido grosso, você não creu. Você não creu, você não recebeu pela fé. É isso que acontece. Você escolhe o sistema e não o Salvador. Porque aquela maquiagem do sistema religioso, de que a pessoa vai lá ouvir, levanta a mão e vai na frente, e eles dizem: este aceitou Jesus, não aceitou o Salvador. Porque a aceitação é pela fé, ela vem pelo ouvir. A aceitação é da palavra, não é de uma liturgia, não é de um ritual. Você leu na palavra que o templo do Criador é você. Para que você seja salvo, você tem que receber pela fé, senão você vai ficar alienado a esses lugares. Se você leu na palavra que essas obras feitas aí pelo sistema, a Escritura está dizendo que são obras mortas, você tem que receber isso pela fé e entrar no descanso do nosso Criador. O texto é bem claro, ele diz que aquele que entra pela graça, aquele que recebe o nosso Salvador, assim como o nosso Criador descansou de toda a sua obra no 7º dia, você também receberá esse descanso, que não significa um descanso de sábado, mas sim a totalidade, o resumo da nossa salvação, que é descansar no Criador. Não é uma seita sabadista, não é
escolher alguns preceitos da lei e dizer que vivo da lei. Pelo contrário, aí você se torna maldito ao praticar isso. Eu insisto em dizer, e você que frequenta o sistema, você tem a total liberdade de questionar o seu líder, de que seja esclarecida essas coisas. Porque o sistema insiste que tem que viver pela lei, que tem que pagar dízimo, que tem que ser ofertante, lá nesse lugar que eles chamam de casa, embora a casa seja você mesmo e o seu próximo, seja a casa do Criador. Mas por que eles não falam das outras leis? Por que eles encerraram a circuncisão do prepúcio? Tem que explicar o porquê fazer uma coisa e porquê não outra, porque ou entra diretamente na graça e deleita no descanso do Criador, ou tenta então cumprir a lei toda, mas pela metade você se torna simplesmente um maldito. Talvez você vê eu falando dessa forma, mas jamais eu ia me expor para o mundo inteiro através do YouTube por alguma questão que não fosse do nosso Salvador, jamais. Eu não quero discípulo para mim. Eu não quero rebanho para mim. Eu apenas sou um dispenseiro e faço a dispensação da verdade do nosso Salvador. Ao contrário do sistema religioso que diz que você tem que ir lá ouvir, como se o nosso Criador fosse falar a verdade só lá dentro. Isso não tem respaldo na Escritura. Porque o mandamento é ir e anunciar. Então, eu creio que está muito bem claro essa questão do sábado, né, do sétimo dia. Está muito bem claro. Você pode conferir no texto de Hebreus 3 e entrar até no capítulo 4 também, que está muito bem claro o texto dizendo. O texto está dizendo claramente que, porque o nosso Criador disse lá no mandamento, ele disse que era sombra, né? Ele disse, né? Lembrai-vos dos dias de sábado para o santificar, o sábado do Criador. Isso não foi para a gente fazer uma doutrina em cima do sétimo dia da semana. Esse texto aqui nos revela que foi para a gente lembrar e chegar a entender na continuidade da Escritura que o sábado lá representa o descanso na graça. E você só recebe isso, meu amado, pela fé. Nada físico vai te trazer a consciência, o texto está dizendo bem, é ineficaz. Nada físico vai te trazer a consciência da salvação, a consciência do Salvador. Você comer pedacinho de pão, você beber golinho de vinho, isso se torna uma feitiçaria. Contrário da verdade, jamais vai te trazer consciência isso. O nosso Salvador jamais pediu e não quer isso. Jamais, analise comigo, jamais o nosso Salvador morreria na cruz, pagou um preço com sangue, partiu a sua carne para dividir a salvação conosco, para nos entregar gratuitamente e dizer, está consumado, um brado de vitória. Jamais ele iria fazer isso para que você ficasse alienado a um ritual, para que você ficasse alienado a um sistema, a uma liturgia, a uma domingueira. Pelo contrário,
Isso é alienação, isso é escravidão, isso é dependência. O nosso Salvador nos chamou para a liberdade, nos chamou para fora, nos chamou para ser testemunha de livres e não testificar a prisão e a alienação em um lugar governada por mentes humanas. Pense nisso, continue a sua examinação na Escritura, continue, né? E você pode comentar o que queira, o que quiser, você está livre para comentar neste vídeo. O que me importa é a verdade sendo exposta e não a má compreensão que possa ser postada aí. Jamais levarei em consideração. Por isso não responderei nenhum vídeo que possa, né, nenhuma postagem equivocada nos meus vídeos, mas o que importa é a verdade sendo anunciada, e ela sendo anunciada, ela é poderosa para transformar. E isso é o que é importante dentro do tempo e da vontade do nosso Criador. Um abraço a você que está vendo esse vídeo e até um próximo vídeo e um próximo tema. Até mais.